Eles disseram que eu deveria filmar de ambas as maneiras, ou eu deveria ir com o marido no avião, interpretado por Paul Henry, ou ficar no chão com Humphrey Bogart. Eu realmente não sabia com qual dos dois homens eu estava apaixonada. Ingrid Bergman, a lendária ícone de Hollywood, manteve uma vida dupla secreta que chocou o mundo quando foi finalmente revelada. 5 anos após sua morte, um amante misterioso surgiu para confirmar os rumores antigos em torno de seu caso apaixonado e proibido. Apesar da imagem saudável de Bergman nas telas, sua vida privada estava cheia de paixão, controvérsia e escândalo. Seu romance ilícito não apenas virou uma nação inteira contra ela, mas também ameaçou arruinar seu ilustre legado. Junte-se a nós, enquanto revelamos a história não contada da vida secreta de Ingrid Bergman, explorando as verdades ocultas por trás de sua faceta cativante. Primeiros anos de Ingrid. Ingrid Bergman nasceu no dia 29 de agosto de 1915, em Estocolmo, filha de um pai sueco, Justus Samuel Bergman, e uma mãe alemã, Frieda Friedel Henrietta August Louise Bergman. Seus pais se casaram em Hamburgo no dia 13 de junho de 1907. Ingrid foi realmente nomeada em homenagem à princesa Ingrid da Suécia. Embora tenha crescido na Suécia, ela costumava passar os verões na Alemanha e era fluente em alemão. Agora, aqui está a parte interessante. Ingrid foi criada como filha única, porque seus 2 irmãos mais velhos, infelizmente, Faleceu na infância. Quando ela tinha apenas 2 anos e meio, sua mãe também faleceu. Você pode acreditar nisso? Ela teve que criar amigos imaginários quando criança. Justus Bergman, seu pai, tinha grandes sonhos para ela. Ele queria que ela se tornasse uma estrela da ópera. Então, a fez ter aulas de canto por 3 anos. Ingrid frequentou a Palmgrenska Samskolan, uma prestigiada escola feminina em Estocolmo, mas ela não era exatamente uma aluna de destaque ou muito popular lá. Seu pai, Justus, um fotógrafo apaixonado, adorava capturar os aniversários da filha com a lente de sua câmera. Ela era seu assunto favorito, sempre cheia de vida e alegria, dançando, vestindo-se e posando para as fotografias do pai. Em seus anos posteriores, Bergman comentou com humor: "Eu fui talvez a criança mais fotografada da Escandinávia." No entanto, a tragédia aconteceu em 1929, quando Justus faleceu de câncer no estômago, quando Bergman tinha apenas 14 anos de idade. A perda de ambos os pais em uma idade tão jovem deixou uma dor profunda dentro dela, uma dor que ela carregava sem nem perceber. Após a morte de seu pai, Bergman foi morar com sua tia paterna Ellen, que infelizmente sucumbiu a uma doença cardíaca 6 meses depois. Ela então se mudou para a casa de seu tio paterno Otto e sua esposa Hulda, que tinham seus próprios 5 filhos. Bergman também passou tempo com sua tia materna, Elsa Adler, a quem chamava carinhosamente de Mutti, conforme a tradição da família. Desde jovem, Bergman expressou seu desejo de se tornar atriz, frequentemente vestindo as roupas de sua falecida mãe e encenando peças no estúdio agora vazio de seu pai. Ela era um talento multilingüe, fluente em sueco, alemão, inglês, italiano e francês. Ela demonstrou sua habilidade de atuação em cada um desses idiomas em diferentes momentos de sua carreira. Sua jornada no mundo da atuação começou quando ela recebeu uma prestigiada bolsa de estudos para a renomada Academia Real de Treinamento Dramático. Foi uma conquista notável, já que a lendária Greta Garbo também havia sido contemplada com uma bolsa de estudos semelhante no passado. Apesar da tradição da escola de exigir 3 anos de estudo antes de conceder papéis de atuação, o talento excepcional de Bergman não podia ser contido. Ela desafiou a norma e conseguiu um papel em uma peça inovadora chamada E.T.T. Brought a Crime, escrita por Siegfried Sieverts. Esta oportunidade inesperada foi considerada totalmente contra o procedimento na academia. Durante suas primeiras férias de verão, o destino interveio na forma de um estúdio de cinema sueco. Eles reconheceram o potencial de Bergman e lhe ofereceram um trabalho, atraindo-a para longe do teatro dramático real após apenas 1 ano de estudo. A partir daquele momento, ela se dedicou ao mundo do cinema, iniciando uma carreira em tempo integral em filmes. Ascensão ao estrelato. A introdução de Bergman ao mundo do cinema começou com um papel humilde como figurante no filme Landskamp de 1932, uma experiência que a fez sentir como se estivesse caminhando em solo sagrado.
Seu primeiro papel com fala veio em Munkberg-Reven, 1935, onde interpretou Elsa, uma empregada em um hotel decadente que chamou a atenção do protagonista, Edmund Adolfsen. Os críticos a descreveram como confiante e robusta, observando sua maneira única de entregar as falas e sua aparência ligeiramente mais corpulenta. O figurino pouco lisonjeiro que ela usou no filme pode ter contribuído para os comentários menos favoráveis sobre sua aparência. Após sua atuação em Munkberg-Reven, Bergman recebeu uma oferta de contrato com um estúdio e foi colocada sob a orientação do diretor Gustav Molander. Em um evento que se desenrolou, Bergman encontrou-se novamente no centro das atenções. Desta vez, ela assumiu o papel de filha de um pescador no filme Quebradores de Oceanos. Foi um papel desafiador, mas o talento de Bergman brilhou, cativando o público com sua atuação. Mas sua jornada não parou por aí. Ela teve a oportunidade incrível de trabalhar ao lado de seu ídolo, Gösta Ekman, no filme Swedenhjelms. Isso foi a realização de um sonho para Bergman, e ela deu o seu melhor, deixando uma impressão duradoura tanto no seu colega de elenco quanto na audiência. Logo depois, Bergman assumiu o papel de Lena, uma secretária profundamente apaixonada por seu chefe, Johan, que por acaso era casado infeliz. No filme Noite de Walpurgis, Lena e a esposa de Johan travam uma feroz batalha pelo afeto de Johan. No final, Lena saiu vitoriosa, conquistando o coração de Johan e deixando a esposa dele para trás. O ano de 1936 trouxe novas oportunidades para Bergman. Ela interpretou uma órfã de uma família respeitável que se casou com um homem mais velho e rico no filme No Lado Ensolarado. Foi um papel desafiador, mas o talento e a dedicação de Bergman se destacaram, encantando o público mais uma vez. No mesmo ano, ela se reuniu com seu ídolo, Gösta Ekman, no filme Intermezzo. Este foi um momento crucial na carreira de Bergman, pois ela teve a chance de mostrar seu verdadeiro talento. O diretor Molander reconheceu seu potencial e, mais tarde, admitiu que ele criou Intermezzo especificamente para ela. No entanto, ele reconheceu humildemente que foi a própria Bergman quem fez do filme um sucesso. À medida que sua carreira progredia, Bergman estrelou em Only One Night em 1938. Embora ela não tivesse gostado particularmente do papel, referindo-se a ele como um pedaço de lixo, ela concordou em participar sob uma condição. Ela só concordaria em aparecer no filme se tivesse a oportunidade de estrelar o próximo projeto do estúdio, Inkvinnas Ansikte. O talento e a popularidade de Bergman continuaram a crescer, e em 1938 ela apareceu em Dollar, uma comédia maluca escandinava. Ao ser votada como a atriz de cinema mais admirada da Suécia no ano anterior, sua posição como atriz de destaque foi solidificada. Apesar de sua incapacidade de falar inglês e da incerteza sobre como o público americano a receberia, Bergman concordou em participar, pretendendo completar apenas este projeto e depois retornar à Suécia. Enquanto isso, seu marido, Peter Aron Lindström, permaneceu na Suécia com a filha Pia, que nasceu em 1938. Ao chegar em Los Angeles em 6 de maio de 1939, Bergman residiu temporariamente na casa dos Selznick, até conseguir encontrar outra acomodação. De acordo com Danny, filho de Selznick, que era criança na época, seu pai tinha reservas sobre Bergman devido à sua falta de fluência em inglês, estatura alta, nome de som alemão e sobrancelhas grossas. No entanto, Bergman foi, em última análise, abraçada pelo público americano sem qualquer alteração em sua aparência ou nome, apesar das sugestões iniciais feitas por Selznick. Conforme relatado em um artigo da revista Life, Selznick respeitava a apreensão de Bergman em relação aos maquiadores de Hollywood, que poderiam transformá-la em uma figura irreconhecível, e por isso instruiu-os a evitar maquiagem excessiva. Além disso, Selznick reconheceu que sua beleza natural triunfaria sobre o glamour artificial de Hollywood. Roberto Rossellini, um diretor italiano, lançou o filme Stromboli em 18 de fevereiro de 1950. Em 1949, Bergman, que realmente gostava de 2 dos filmes de Rossellini, enviou-lhe uma carta expressando sua admiração e propondo a ideia de trabalharem juntos em um filme. Isso levou a ela a ser escolhida para o elenco de Stromboli. Durante a produção do filme, eles começaram um relacionamento romântico, e Bergman logo descobriu que estava esperando o primeiro filho deles.
Tudo isso causou um grande problema nos Estados Unidos. As pessoas estavam realmente chateadas com Bergman, e até os senadores comentaram sobre isso. Um senador disse que ela estava arruinando a ideia de casamento e a chamou de má influência. Foi um grande choque para todos, porque pensavam que ela era tão pura quando interpretou Joana d'Arc. Mas então descobriram sobre o caso dela com Roberto Rossellini e se sentiram traídos. Foi tão ruim que até suas cartas estavam cheias de palavras cruéis de cristãos. Ed Sullivan não a queria em seu programa, mesmo que as pessoas quisessem vê-la. Mas Steve Allen a colocou em seu programa e disse que você não pode julgar a arte de alguém com base em sua vida pessoal. Bergman sempre interpretou esses personagens santos, como uma freira e Joana d'Arc, mas ela disse que é apenas uma pessoa comum. Por causa de todo o drama, Bergman voltou para a Itália, divorciou-se do primeiro marido e teve uma grande briga pela custódia da filha. Depois, casou-se com Rossellini. Vida pessoal. A vida de Bergman foi repleta de muitas controvérsias em relação aos seus casamentos. Em 10 de julho de 1937, aos 21 anos, Ingrid Bergman casou-se com Peter Aron Lindstrom, um dentista que mais tarde seguiu carreira como neurocirurgião. O casamento ocorreu em Stod. O casal teve uma filha chamada Friedel Pia Lindstrom, em 20 de setembro de 1938. Em 1940, Bergman voltou para os Estados Unidos e começou a atuar na Broadway antes de fazer a transição para os filmes de Hollywood. No ano seguinte, seu marido juntou-se a ela nos Estados Unidos, trazendo a filha com ele. Enquanto Lindstrom prosseguia seus estudos médicos na Universidade de Rochester, em Rochester, Nova York, Bergman frequentemente viajava para Nova York para visitá-lo. Durante essas visitas, ela ficava na modesta casa de estuque alugada por durações variadas, desde alguns dias até vários meses. De acordo com um artigo da revista Life, Lindstrom se considerava o chefe incontestável da família, uma ideia que Bergman aceitava de bom grado. Ele insistia em manter uma clara distinção entre sua vida profissional e pessoal, pois desprezava o brilho e glamour de Hollywood. Após concluir seu estágio em um hospital privado em São Francisco, Califórnia, Lindstrom mudou-se para lá, e o casal continuou a passar tempo juntos sempre que Bergman podia viajar entre projetos de filmes. No entanto, Lindstrom tinha uma perspectiva diferente sobre Bergman em comparação ao resto do mundo. Ele acreditava que ela estava excessivamente preocupada com seu sucesso profissional e imagem pública e a percebia como vaidosa. De acordo com Donald Spott, o biógrafo de Bergman, Lindstrom assumiu a gestão de sua carreira e assuntos financeiros, mostrando uma abordagem frugal com o dinheiro. Em 27 de agosto de 1945, apenas 2 dias antes de seu 30º aniversário, Ingrid Lindstrom, junto com seu marido, apresentou formulários de declaração de intenção ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul da Califórnia, com o objetivo de obter a cidadania americana. O marido de Lindstrom estava bem ciente dos casos extraconjugais dela, mas escolheu não pedir o divórcio, declarando francamente que ele tolerava isso devido às contribuições financeiras dela. Após a publicidade escandalosa em torno de seu caso com o diretor italiano Roberto Rossellini durante as filmagens de Stromboli em 1950, Bergman voltou à Europa. Ela implorou a Lindstrom pelo divórcio e acesso à filha Pia, mas ele recusou-se veementemente. Pouco depois do lançamento de Stromboli, Bergman deu à luz um filho, Renato Roberto Rinaldo Giusto Giuseppe Robin Rossellini, em 2 de fevereiro de 1950. Dentro de uma semana após o nascimento do filho, ela se divorciou de Lindstrom de acordo com a lei mexicana e se casou com Rossellini por procuração em 24 de maio de 1950. Em 18 de junho de 1952, ela deu à luz filhas gêmeas, Isota Ingrid Rossellini e Isabella Rossellini. Isabella tornou-se atriz e modelo, enquanto Isota seguiu uma carreira como professora de literatura italiana. Só em 1957, Bergman se reuniu finalmente com sua filha Pia em Roma. No entanto, a amargura de Lindstrom em relação a Bergman persistiu. Durante o escândalo, Bergman recebeu cartas de apoio de Cary Grant, Helen Hayes, Ernest Hemingway, John Steinbeck e outros famosos. Este escândalo público é amplamente reconhecido como um escândalo sexual significativo em Hollywood no século XX. Recebeu uma quantidade excepcional de cobertura da mídia, não apenas nos Estados Unidos, mas também internacionalmente, incluindo no país natal de Bergman, a Suécia.
A imprensa conservadora sueca tratou Bergman de forma dura, com alguns jornalistas chegando a sugerir que ela havia manchado a reputação global da Suécia. O escândalo também assumiu tons etnocêntricos, retratando Rossellini como um amante latino imoral, altamente sexualizado e agressivo, e fez com que os Estados Unidos percebessem os imigrantes de forma negativa. No entanto, as feministas suecas vieram em defesa de Bergman, causando tensões na Suécia entre jornalistas conservadores e o emergente movimento feminista, especialmente após o retorno de Bergman à Suécia em 1955. Nos Estados Unidos, o escândalo também tomou um rumo xenofóbico, com o senador Edwin C. Johnson afirmando que nenhum estrangeiro culpado de torpeza pode entrar novamente em solo americano. E acusou Bergman de se exilar deliberadamente de um país que tinha sido tão bom para ela. A filha dela, Isabella Rossellini, afirmou que ela foi forçada a deixar a América devido à percepção de que estrangeiros e celebridades vêm para a América e se envolvem em comportamentos imorais, dando um exemplo negativo para a geração mais jovem. O caso escandaloso entre Rossellini e Ingrid Bergman ocorreu durante um período de conservadorismo social após a guerra, o que contribuiu para a indignação pública. Além disso, a imagem pública de Bergman, como uma personagem pura e quase santa, desempenhou um papel significativo no escândalo. A própria Bergman reconheceu isso, afirmando que as pessoas a viam como uma santa, após sua interpretação de Joana d'Arc. Mas ela era apenas um ser humano falho. Ela explicou ainda que muitas pessoas que a conheciam apenas através de seu personagem na tela ficaram desapontadas ao perceberem que ela não era perfeita. No entanto, sua explicação não anulou o fato de que ela vivia uma vida dupla. O casamento entre Bergman e Rossellini enfrentou vários desafios e acabou em divórcio em 1957. O primo de Rossellini, Renzo Avanzo, estava preocupado que Bergman distraísse Rossellini de sua carreira cinematográfica. Rossellini era possessivo e não permitia que Bergman trabalhasse com mais ninguém. Em 1957, Rossellini teve um caso com Sonali Dasgupta enquanto filmava na Índia. Para facilitar a saída de Rossellini da Índia, Bergman se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, em Londres. O casal eventualmente se divorciou no mesmo ano. Em 21 de dezembro de 1958, Bergman casou-se com Lars Schmid, um empresário teatral oriundo de uma próspera linhagem sueca de navegação. Seu encontro foi facilitado pela publicitária dela, Kay Brown. O casal frequentava Danholmen durante os verões, a ilha isolada de Lars, localizada na costa sueca. Eles, junto com seus filhos, residiam em Choiseul, perto de Paris. Os compromissos de filmagem de Bergman frequentemente a levavam para longe, enquanto Lars se ocupava produzindo peças e programas de televisão por toda a Europa. As exigências de seus respectivos horários de trabalho tensionaram seu vínculo matrimonial. Durante umas férias com Schmidt na praia de Monte Gordo, em 1963, após a conclusão do filme para a televisão Hedda Gabler, Bergman foi multada por usar um biquíni considerado imodesto pelos padrões conservadores de Portugal. Após quase 20 anos de matrimônio, o casal se separou em 1975. No entanto, Lars permaneceu ao lado dela até sua morte em 29 de agosto de 1982, seu aniversário de 67 anos. Elettra Rossellini Wiedemann, uma das netas de Bergman, é uma figura notável. Em outubro de 1978, Bergman concedeu uma entrevista discutindo seu papel final no filme Sonata de Outono, que explorou a dinâmica complexa da relação entre mãe e filha, retratando uma pianista de concerto que priorizou sua carreira em detrimento da maternidade. Bergman traçou paralelos entre a personagem e suas próprias experiências de ter que se afastar das filhas devido a compromissos profissionais. Ela refletiu sobre a turbulência emocional de se separar dos filhos para perseguir suas aspirações de carreira. Antes de seu falecimento em 1982, Bergman fez ajustes em seu testamento, dividindo principalmente sua herança entre seus 4 filhos. Além disso, ela destinou provisões para a sobrinha de Rossellini, Fiorella, sua empregada em Roma, e a filha de sua agente, Kate Brown. Relacionamentos e casos extraconjugais. A carreira de Bergman foi marcada por relacionamentos e casos extraconjugais. Durante a década de 1940, Bergman se envolveu em relacionamentos românticos com seus diretores e colegas de elenco. Por exemplo, ela namorou brevemente Spencer Tracy, enquanto trabalhava em Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Além disso, ela teve um caso com Gary Cooper durante as filmagens de Por Quem os Sinos Dobram. Cooper expressou seus sentimentos ao afirmar que Ingrid Bergman o amava mais do que qualquer outra pessoa, mas a comunicação deles cessou imediatamente após o término das filmagens. Victor Fleming, no livro de Michael Strago. Victor Fleming, um mestre do cinema americano, é descrito por Janine Basinger como profundamente apaixonado por Bergman e nunca superando realmente isso. Mesmo enquanto dirigia seu filme final, Joanna d'Arc, Fleming permaneceu cativado por Bergman. Além disso, Bergman teve um breve romance com o músico Larry Adler, enquanto viajava pela Europa para entreter as tropas em 1945. Na autobiografia de Anthony Quinn, ele menciona seu relacionamento íntimo com Bergman, junto com vários outros casos. Howard Hughes também era obcecado por Bergman, e a introdução deles foi facilitada por Cary Grant e Irene Selznick. Hughes chegou ao ponto de informar Bergman que havia comprado a RKO como presente para ela. Durante seu casamento com Lindstrom, Bergman envolveu-se em relacionamentos românticos com o fotógrafo Robert Capa e o ator Gregory Peck. Foi através da autobiografia de Bergman que o seu caso com Capa se tornou de conhecimento público. Em junho de 1945, a caminho de Berlim para entreter soldados americanos, Bergman parou em Paris e aceitou um convite para jantar onde conheceu Capa e o romancista Irving Shaw. De acordo com seu relato, eles tiveram uma noite encantadora juntos. No dia seguinte, ela continuou sua viagem para Berlim. 2 meses depois, Capa estava em Berlim fotografando as consequências da guerra, e eles se encontraram novamente. Perturbada pelo casamento com Lindstrom, Bergman se apaixonou por Capa e desejava deixar o marido. Durante o tempo que passaram juntos em Berlim, Capa ganhou dinheiro suficiente para acompanhar Bergman de volta a Hollywood. Embora a revista Life o tenha designado para cobrir as atividades de Bergman, ele estava insatisfeito com a superficialidade percebida de Hollywood. O breve caso de Bergman com seu coprotagonista Gregory Peck no filme Spellbound permaneceu não revelado até Peck revelá-lo em uma entrevista com Brad Derrick da revista People, 5 anos após a morte de Bergman. Peck afirmou: "Tudo o que posso dizer é que tive um amor genuíno por ela", referindo-se a Bergman, e acredito que é ali que devo concluir. Éramos ambos jovens. Ela era jovem. Estávamos profundamente envolvidos por várias semanas devido ao nosso trabalho próximo e intenso juntos. Bergman, luterana de fé, uma vez se descreveu humoristicamente como alta, sueca e luterana. Sua filha, Isabella Rossellini, reconheceu a significativa contribuição de sua mãe para a independência das mulheres na narrativa. Rossellini enfatizou que as mulheres desejam compartilhar suas próprias narrativas e tomar iniciativa, mas as normas sociais muitas vezes restringem sua capacidade de romper com certas convenções. Após a produção de Intermezzo, Uma História de Amor, em 1939, o produtor David O. Selznick e sua esposa Irene desenvolveram uma amizade duradoura com Bergman, que perdurou ao longo de sua carreira. Além disso, Bergman formou um laço de vida inteira com seu colega de cena em Notorious, Cary Grant. O encontro inicial deles ocorreu em uma festa organizada por David O. Selznick em 1938. Em seu livro, Cary Grant, Um Brilhante Disfarce, Scott Eman destaca o verdadeiro carinho de Grant por Ingrid Bergman. Eman observa que, embora Bergman possuísse beleza como muitas atrizes, o que a diferenciava era sua indiferença em relação à sua aparência, roupa e tudo mais, exceto seu ofício. A altura de Bergman, medindo 1,75 m, ocasionalmente apresentava desafios ao atuar ao lado de colegas de cena masculinos mais baixos. Ela era 2 polegadas mais alta que Humphrey Bogart, levando a soluções criativas como Bogart ficar em blocos ou almofadas durante suas cenas juntos em Casablanca. Da mesma forma, a altura de Bergman superava a de Claude Rains, exigindo que Alfred Hitchcock criasse rampas escondidas para elevar a estatura de Rains durante cenas de caminhada de mãos dadas. Em Interlúdio, Rains também usou sapatos com elevação em certas cenas, para compensar a diferença de altura. Persona e encanto de Ingrid Bergman. Apesar da vida escandalosa de Ingrid, ninguém pode negar o fato de que ela é uma mulher de muitos talentos. Ao chegar aos Estados Unidos, Bergman rapidamente se destacou como o epítome da feminilidade americana e uma forte candidata ao título de maior atriz principal de Hollywood. O renomado produtor David O. Selznick uma vez a elogiou como a atriz mais completamente dedicada com quem já havia colaborado.
Bergman era frequentemente associada a interpretar personagens que emanavam uma aura delicada, mas resiliente, lidando com as complexidades do amor entrelaçadas com ansiedade e apreensão. Em sua preparação para o filme Gaslight, ela se imergiu em uma instituição mental para estudar um paciente específico. Da mesma forma, para seu papel em Uma Mulher Chamada Golda, ela estudou meticulosamente fitas para incorporar os maneirismos de Golda Meir. Em Sonata de Outono, ela navegou pela tela com um sentido de confinamento semelhante a um animal enjaulado. Tudo isso enquanto mantinha uma postura calma, que amplificava o impacto de seu diálogo contido, mas potente. Conhecida por sua dedicação inabalável à sua arte, Bergman foi descrita como rígida e obstinada em sua abordagem à atuação. Até o aclamado diretor Ingmar Bergman reconheceu seus frequentes desentendimentos no set, observando sua relutância em ultrapassar certos limites. Jan Göransson, do Instituto Sueco de Cinema, caracterizou Bergman como obstinada, frequentemente desafiando seus diretores, mas acabando por abraçar seus conceitos inovadores de atuação. Um dos talentos mais notáveis de Bergman era sua habilidade de transitar entre emoções de forma fluida. Uma habilidade que, segundo Fu-Ning Tang, da Universidade de Miami, permitia-lhe infundir seus personagens com suspense, ambiguidade e um fascínio enigmático através de gestos sutis, olhares e expressões. Além disso, Roger Ebert reiterou um sentimento semelhante ao destacar a abordagem única de Bergman ao examinar o rosto de um homem. Ele enfatizou que ela vai além de simplesmente olhar nos olhos dele, ao contrário de muitas outras atrizes que estão preocupadas com suas próximas falas. Em vez disso, Bergman explora os olhos, buscando significados mais profundos e sutilezas. Ao compartilhar um close com um ator, seus próprios olhos refletem até as menores mudanças nas expressões dele. De acordo com o livro Stardom and the Aesthetics of Neorealism, Ingrid Bergman in Rossellini's Italy, Alfred Hitchcock desempenhou um papel fundamental em reformular a imagem de Bergman na tela para incorporar a filosofia do menos é mais. Ele a incentivou a adotar um comportamento mais sóbrio e neutro, enquanto sua câmera se concentrava em capturar as nuances de suas expressões faciais. A colaboração de Hitchcock com Bergman frequentemente envolvia moderar sua expressividade natural, gestos e movimentos físicos. Susan White, uma colaboradora de um companheiro de Alfred Hitchcock, argumentou que, embora Bergman fosse uma colaboradora preferida de Hitchcock, ela não se encaixava no molde da típica loira de Hitchcock. Em vez disso, ela foi caracterizada como uma loira resistente e desafiadora, contrastando com o arquétipo mais submisso e adaptável incorporado por Grace Kelly. Para Bergman, seu rosto emergiu como um elemento central de sua persona cinematográfica. Ao longo de seus filmes, ela frequentemente aparecia com trajes elaborados como hábitos de freira, jalecos de médico, armaduras de soldado e vestidos vitorianos, com seu rosto servindo como o ponto focal principal. A técnica de chiaroscuro, comumente empregada nos filmes de Bergman, capturou efetivamente a atmosfera e a turbulência emocional de seus personagens através das expressões nuances em seu rosto. No caso de Casablanca, o uso estratégico de sombras e iluminação foi empregado para criar um efeito visual que fazia seu rosto parecer mais fino. Doença e morte. Durante a temporada bem-sucedida de The Constant Wife em Londres, Bergman fez uma descoberta angustiante, um pequeno nódulo duro sob seu seio esquerdo. Preocupada, ela não perdeu tempo e passou pela sua primeira operação em uma clínica de Londres no dia 15 de junho de 1974. Infelizmente, seus problemas não terminaram aí. Enquanto estava concentrada em seu trabalho em Sonata de Outono, Bergman descobriu outro nódulo. Determinada a enfrentá-lo de frente, ela voou rapidamente de volta para Londres para outra cirurgia. Apesar desses contratempos de saúde, ela demonstrou uma resiliência incrível e até concordou em interpretar Golda Meir em 1981. Após completar o filme, ela se retirou para seu apartamento em Shiny Gardens, Londres, onde bravamente enfrentou a quimioterapia. A presença de fotógrafos do lado de fora de sua residência era um lembrete constante de sua batalha, o que a levou a evitar a janela da frente. Neste ponto, o câncer tinha se espalhado para a coluna, causando o colapso de sua 12ª vértebra. Seu pulmão direito havia parado de funcionar, e apenas uma pequena parte de seu pulmão esquerdo permanecia sem ser afetada. À meia-noite, marcando seu 67º aniversário, Bergman tragicamente faleceu em Londres, em 29 de agosto de 1982. Seu ex-marido, Lars Schmidt, e 3 outras pessoas estavam ao seu lado, tendo levantado seus últimos copos em sua homenagem
algumas horas antes. Como um detalhe comovente, uma cópia de O Pequeno Príncipe estava aberta em uma página perto do final, servindo como um símbolo comovente de sua jornada. O serviço memorial ocorreu na igreja St. Martin in the Fields, em outubro, com 1.200 enlutados presentes, incluindo seus filhos. Ao lado dos Rossellines e parentes da Suécia, inúmeros colegas atores e co-estrelas como Liv Ullmann, Sir John Gielgud, Dame Wendy Hiller, Birgit Nilsson e Joss Ackland estavam presentes. Durante o serviço, foram recitados trechos das obras de Shakespeare. O programa musical contou com This Old Man, do Inn of the Sixth Happiness, uma composição de Beethoven, e trechos de As Time Goes By. O neto de Bergman, Justin Daly, lembrou-se do evento como uma cena caótica com centenas de fotógrafos capturando o momento, um dos quais acidentalmente o acertou na cabeça. Ele refletiu. No meio de toda a comoção, eu podia sentir que ela não era apenas minha avó. Ela pertencia a todos. Ela pertencia ao mundo. Ingrid Bergman foi cremada em uma cerimônia particular, com a presença apenas de parentes próximos e 5 amigos. Após a cremação no cemitério de Kensal Green, em Londres, suas cinzas foram transportadas para a Suécia. A maior parte das suas cinzas foi espalhada no mar perto da ilha de Danholmen, próxima à vila de pescadores de Fjällbacka, em Bohuslän, na costa oeste da Suécia, onde ela passou a maioria dos seus verões de 1958 até seu falecimento. As cinzas restantes foram enterradas ao lado das cinzas de seus pais no Norra Begravningsplatsen, em Estocolmo, Suécia. Legado. O falecimento de Bergman foi amplamente coberto pelos meios de comunicação convencionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Notavelmente, tanto o Los Angeles Times quanto o New York Post dedicaram avisos na primeira página à notícia. O anúncio do New York Post destacou-se com sua fonte vermelha em negrito. O New York Times, por outro lado, declarou: Ingrid Bergman, vencedora de 3 Oscars, morreu. O Washington Post prestou homenagem a ela em um artigo que a descreveu como uma atriz cuja beleza inocente, mas provocante, a tornou uma das grandes estrelas do palco e da tela. A morte de Bergman entristeceu profundamente muitos, especialmente seus colegas de elenco, que expressaram sua admiração por sua tenacidade, espírito e calor humano. Joseph Cotton a considerava tanto uma amiga íntima quanto uma atriz notável. Paul Henreid recordou-se de sua beleza marcante na juventude e a descreveu como uma mulher forte, com desejos e emoções intensos, levando uma vida vibrante. Liv Ullmann lamentou sua perda, afirmando que Bergman a fez sentir-se imensamente orgulhosa de ser mulher. Leonard Nimoy também elogiou sua resiliência e coragem, expressando seu imenso respeito por ela, tanto como pessoa quanto como talentosa atriz. Ele a considerava uma senhora notável. Em 30 de agosto de 1983, uma reunião de estrelas, amigos e familiares se reuniu no Festival de Cinema de Veneza para prestar homenagem à falecida Bergman no primeiro aniversário de sua morte. Entre os notáveis presentes estavam Gregory Peck, Walter Matthau, Audrey Hepburn, Roger Moore, Charlton Heston, Príncipe Albert de Mônaco, Claudette Colbert e Olivia de Havilland. Ao longo de 5 dias, eles participaram de refeições e lamentações enquanto refletiam sobre o legado duradouro de Bergman. Apesar de lutar contra o câncer por 8 anos, Bergman perseverou em sua carreira e recebeu aclamação internacional por suas últimas performances. O biógrafo Donald Spoto observou que seu espírito prevaleceu com notável graça e bravura. O diretor George Cukor resumiu seu impacto na indústria cinematográfica quando disse a ela: "Sabe o que eu particularmente admiro em você, Ingrid, minha querida? Posso resumir isso como sua autenticidade. A câmera adora sua beleza, sua atuação e sua singularidade. Uma estrela deve possuir singularidade. Isso a distingue como um talento extraordinário. Sua carreira de atuação foi tudo menos comum." A revista Life elogiou os primeiros anos de Ingrid Bergman em Hollywood, afirmando que todos os seus filmes foram bem-sucedidos e transcorreram sem problemas por parte da própria atriz. Ela expressou total satisfação com a gestão de sua carreira por David O. Selznick, que consistentemente lhe proporcionou papéis desafiadores. Bergman enfatizou sua paixão pela atuação sobre o ganho financeiro, destacando sua dedicação ao ofício.
A revista Life também notou sua excepcional versatilidade e habilidade em incorporar uma ampla gama de personagens na tela, superando muitos de seus contemporâneos na indústria. O biógrafo Donald Spade saudou Ingrid Bergman como uma das estrelas mais mundialmente renomadas na história do entretenimento. Sua estreia americana em Intermezzo, Uma História de Amor, 1939, exibiu seu talento natural para atuar e beleza sem esforço, atraindo elogios de críticos como James Agee por suas performances autênticas. O ativismo de Bergman contra a segregação racial, como demonstrado durante uma coletiva de imprensa em Washington, D.C., em 1946, atraiu tanto atenção positiva quanto críticas, resultando em uma homenagem duradoura fora do Lisner Auditorium. Além de sua carreira de atriz, Ingrid Bergman dedicou seu tempo a entreter as tropas do Exército dos Estados Unidos no Alasca durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, na Europa após a guerra. Essas experiências permitiram-lhe testemunhar em primeira mão as consequências do conflito, moldando ainda mais sua perspectiva sobre a importância de usar sua plataforma para causas sociais. Em 2015, várias instituições organizaram exposições, exibições de filmes, livros, documentários e seminários para celebrar o centenário de Bergman. O Museu de Arte Moderna, MoMA, exibiu seus filmes, selecionados e apresentados por seus filhos. O AFE Silver Theatre and Cultural Center organizou uma retrospectiva abrangente de seus filmes de Hollywood e italianos. Na Universidade da Califórnia, Berkeley, a jornalista e crítica de cinema Ulrika Knudson referiu-se a Bergman como uma feminista pioneira durante uma palestra. O Festival Internacional de Cinema de Toronto apresentou uma série de seus filmes mais famosos em um evento chamado Notorious, celebrando o centenário de Ingrid Bergman. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.